Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com Jesus aqui nessa noite? Então aproveite que você está feliz e tome seu assento, louvando e glorificando o nome do Senhor. Os que trouxeram Bíblia, livro de 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 26. 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo 26. Enquanto os irmãos localizam, eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder estar mais uma vez na sua presença e dizer que só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória aqui nessa noite. Eu louvo a Deus por poder usar mais uma vez o dom que Ele me deu, mesmo eu não merecendo, mas é para a honra e para a glória do nome dEle. Queridos, é uma alegria do fundo do meu coração poder estar com essa igreja aqui nesta noite, para juntos nós adorarmos o nome do Senhor. É um prazer poder conhecer essa igreja e cultuar juntamente com vocês nesse dia tão especial. Minha gratidão a Deus em especial pela vida do pastor José Haroldo. Obrigado, pastor, pela confiança, pelo convite, pelo carinho depositado no meu ministério. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família de maneira abundante cada vez mais. Pela vida do pastor Anderson, um homem de Deus, obrigado, pastor, pelo carinho. Pela vida do pastor Lenildo, que Deus o abençoe muito, pastor. Quero louvar a Deus pela vida do Mateus, coordenador dos jovens da Almadecam, pelo honroso convite, pelo carinho, pela oportunidade. Obrigado, Mateus. Quero parabenizar a todos os jovens da Almadecam e dizer que vocês estão de parabéns pela excelência que vocês estão adorando o nome do Senhor hoje aqui. E eu tenho certeza que virão muitos e muitos anos ainda com cada vez mais jovens, para que o nome do Senhor seja glorificado através da vida de vocês. Que Deus abençoe. Eu louvo a Deus pela vida do meu amigo, pregador, cantor Fabiano, pela companhia. Obrigado, meu irmão. E pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui para adorar a Deus junto comigo. Quantos querem ouvir algo da parte de Deus aqui nessa noite? 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 23. Quem achou, diga comigo amém. E está escrito assim a palavra do Senhor: E o jovem Samuel crescia. Capítulo 26, queridos, perdão. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 26. E o jovem Samuel crescia em estatura e em favor do Senhor e dos homens. Capítulo de número 8, por favor, queridos. Versículo de número 4. Capítulo 8, versículo de número 4. Então todos os anciões de Israel se ajuntaram e foram falar com Samuel em Ramá, e disseram: Veja, você está ficando velho, seus filhos não andam pelos seus caminhos, por isso, queremos agora que você nos constitua um rei para que nos governe, como acontece em todas as nações. Mas Samuel não gostou desta palavra quando disseram: Dai-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel: Atenda a voz do povo em tudo o que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que não reine sobre eles. Para a gente encerrar, queridos, capítulo 16, versículo de número 1.
capítulo 16, versículo de número 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, sabendo que eu já o rejeitei como rei de Israel? Encha um vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre um dos seus filhos me tenho provido de um rei. E Samuel respondeu: como posso fazer isso? Pois se Saul ficar sabendo, certamente me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diga: vim para adorar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que deve fazer, e ungirá para mim aquele que eu te disser. Quantos dizem amém por essa palavra? Queridos, desde que eu cheguei aqui nessa casa de oração, o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração nesta palavra, e eu tenho certeza que a mensagem dessa noite vai falar muito ao seu coração aqui também. Então eu preciso que você me dê pelo menos 20 minutinhos da sua total atenção, para que você entenda o que Deus quer falar com a sua igreja nessa noite. Nós lemos 3 textos do livro de 1 Samuel, 3 textos que aparentemente não tem nada a ver um com o outro, 3 textos que acontecem em momentos diferentes, em ocasiões diferentes e em cenários diferentes. Mas nos 3 textos que nós lemos, existem 2 personagens que estão presentes em todos esses textos. O primeiro personagem se chama Samuel. O segundo personagem é o Deus que Samuel serve. No primeiro texto que nós lemos, nós encontramos a Bíblia nos revelando que Samuel era um jovem que crescia em favor diante do Senhor e em favor diante dos homens. Samuel, ainda sendo apenas um jovem, já era alguém que tinha intimidade com Deus, já era alguém que experimentava coisas espirituais na sua vida. Samuel, ainda sendo jovem, já era alguém que sabia onde queria chegar na presença do Senhor. E quando nós lemos o livro de 1 Samuel, nós encontramos nesse livro a história da monarquia de Israel. Todos nós sabemos que Israel era uma das únicas nações que ainda não possuía um rei. Todas as nações ao redor de Israel possuíam um rei que os governava e os liderava. Israel era a única nação que ainda não possuía um rei. É nesse momento, no capítulo de número 8 que nós acabamos de ler, que toda a nação de Israel vai de encontro a um homem chamado Samuel e faz um clamor para Samuel dizendo: Samuel, nós somos a única nação que ainda não possui um rei. Todas as nações à nossa volta possuem um rei, e nós somos os únicos que ainda não têm. Mas você, antes de que seu tempo passe, vai nos escolher o primeiro rei para a nação de Israel. Você vai escolher o homem que vai nos governar, e o homem que você escolher vai nos liderar, e toda a nação de Israel servirá a esse homem. Quando Samuel fica sabendo que o povo estava pedindo um rei, Samuel entristece o seu coração, vai orar na presença do Senhor, e o Senhor responde Samuel dizendo: Samuel, faça a vontade do meu povo, porque não foi a você que meu povo rejeitou, mas o povo rejeitou a mim para que não governe mais sobre eles. Porém, atenda a voz do meu povo. Então agora, esse homem que nós lemos aqui, que mesmo jovem já era cheio da presença de Deus, agora tem uma das maiores missões da sua vida, que é definir o futuro de uma nação e escolher alguém que vai governar essa nação. Esse homem que nós estamos falando já não é mais o jovem do capítulo 2 que nós lemos aqui. Esse homem que nós estamos falando já é alguém de idade avançada, já é alguém que se desenvolveu na presença do Senhor e se tornou a primeira pessoa da história de Israel a ocupar os 3 maiores cargos da nação de Israel. Esse homem que nós lemos aqui, que ainda jovem já buscava Deus, agora ocupava os maiores cargos da nação, sendo eles o cargo de profeta, o cargo de juiz e o cargo de sacerdote.
O homem que começou o seu ministério ainda jovem, agora era uma das pessoas mais importantes da nação, e o futuro de toda a nação estava nas suas mãos, porque Deus o havia ungido na sua presença. Mas para que a gente entenda quem é esse homem e por que a presença de Deus era tão grande na sua vida, a ponto dele definir o futuro de uma nação, nós precisamos voltar para o capítulo 1 do livro de 1 Samuel. O capítulo 1 de 1 Samuel nos fala a história da família de Samuel, e no capítulo 1 nós encontramos uma família que enfrenta um grande problema todos os dias da sua vida, todos os anos, todos os meses, era o mesmo problema cercando essa família. Uma família aonde havia o líder, um homem chamado Eucana. Eucana possuía duas esposas, aonde uma se chamava Penina e a outra se chamava Ana. Todos os anos essa família ia para o templo do Senhor oferecer sacrifícios a Deus, e a Bíblia diz que uma das esposas de Eucana, chamada Penina, possuía filhos e filhas. Ela frutificava dentro do seu casamento. Já a outra esposa, chamada Ana, desejava do fundo do seu coração ser mãe, mas a Bíblia diz que os céus estavam fechados sobre a vida dela e que o próprio Deus a havia deixado estéril. Ana desejava do fundo do seu coração ser mãe como a sua companheira, mas por permissão divina os céus estavam fechados sobre a sua vida. Todos os anos essa mulher era humilhada pela sua companheira. Todos os anos essa mulher enfrentava humilhações dentro da sua casa, porque a sua companheira estava frutificando dentro do seu lar, mas ela, mesmo desejando frutificar, não conseguia frutificar nada, porque os céus estavam fechados sobre a vida dela. Quando nós lemos a história dessa família, nós percebemos que essa mulher enfrentava uma grande humilhação por não conseguir ser mãe, e isso se repetia todos os anos na sua vida. Para você entender a gravidade dessa situação, nessa época em Israel, quando um homem se casava com uma mulher, a mulher provava o seu valor dentro da sua casa quando ela engravidava e dava um filho para o seu marido. Quando a mulher engravidava, ela estava dizendo para o seu marido: querido, você não errou na sua escolha, mas a mulher que você escolheu é a mulher certa, porque eu estou frutificando dentro do nosso lar. Então, para essa mulher que não conseguia ser mãe, era muito pior quando nós falamos do seu interior, porque para ela era como se ela não conseguisse provar o seu valor dentro da sua própria casa. E por não conseguir provar o seu valor dentro da sua própria casa, ela era humilhada pela sua companheira e era menosprezada pelas pessoas à sua volta. Mas um certo dia, a mulher que não conseguia frutificar decide mudar a situação da sua casa. Ela vai para o templo do Senhor, para a presença do Deus que ela servia, se prostra na presença do Deus que ela servia e faz um acordo com Deus dizendo: Senhor, se tu olhares para o clamor do coração da tua serva e me concederes um filho, não ficarei com a criança, mas entregarei na sua presença, e na sua presença ele ficará para sempre. Quando Ana faz o acordo com o Senhor, a Bíblia diz que os céus que estavam fechados sobre a vida dela agora começaram a se abrir, e a mulher que não frutificava começou a frutificar, tendo um filho chamado Samuel. O interessante aqui é que enquanto Ana tentava provar o seu valor dentro da sua casa, enquanto Ana tentava frutificar para provar o seu valor, nada de novo acontecia. Enquanto Ana tentava frutificar para provar que conseguia dar frutos, nada acontecia, porque os céus estavam fechados sobre a vida dela. E é por isso que existem muitas pessoas em nosso meio que vão nascer aqui nesse mundo, vão viver aqui nesse mundo e nunca vão experimentar coisas de Deus sobre a sua vida, porque são pessoas que tentam frutificar na presença do Senhor
com as intenções erradas. São pessoas que tentam frutificar na presença do Senhor para provar o seu valor para quem está à sua volta. É aquela pessoa que, quando sobe em cima desse altar que é santo, pega esse microfone que é santo para louvar um hino ao Senhor. Não louva para a adoração do seu Deus e para a edificação da igreja, mas louva para provar para quem está olhando que ela também sabe frutificar, que ele também sabe dar frutos. Ou aquela pessoa que sobe aqui em cima para pregar, mas quando prega, não prega para a adoração do seu Deus e nem para a edificação da igreja, mas aquela pessoa que prega para provar o seu valor para quem está olhando e mostrar que ele também tem capacidade de frutificar. E para esse tipo de pessoas, os céus sempre estarão fechados sobre a sua vida e nunca vão experimentar coisas de Deus sobre a sua vida. Mas existe um outro tipo de pessoas, aquele tipo de pessoas que, quando entra daquela porta para cá, não entra pensando no que os outros vão falar, não entra pensando no que os outros vão dizer, mas entra com o coração prostrado na presença do seu Deus e dizendo: Senhor, tudo que eu fizer aqui dentro vai ser para a honra e para a glória do seu nome. E para esse tipo de pessoas, os céus sempre estarão abertos e coisas de Deus irão descer sobre a sua vida. Então eu te convido aqui nessa noite a entregar a sua melhor adoração a Ele, porque enquanto você adora aqui dentro, Ele cuida da sua casa, cuida da sua família, milagres são derramados, porque esse é o poder da adoração da igreja. Quantos podem levantar a sua mão e oferecer uma adoração genuína ao Deus que merece toda a honra e toda a glória? Os céus estavam ensinando lições para essa mulher. A partir do momento que ela deixa de querer frutificar para provar o seu valor, os céus começam a se abrir sobre a vida dela. E aquilo que era o maior sonho, o maior objetivo, agora se torna uma realidade. E em 1 Samuel capítulo 1, versículo 22, Ana está amamentando o seu filho chamado Samuel. Era época de ir ao templo adorar ao Senhor. O marido convida a esposa dizendo: querida, vamos para o templo adorar ao Senhor. Mas ela responde dizendo: não. Quando a criança for desmamada, eu vou levá-la para o templo e vou honrar o sacrifício que eu fiz com o meu Deus e deixar a criança na presença dele para que ela cresça lá. Parece loucura quando nós lemos: uma pessoa que sonhou a vida toda em ser mãe, agora que realizou o seu maior sonho, o seu maior objetivo, está disposta a abrir mão de tudo para oferecer tudo na presença do seu Deus. Mas é que os céus já estavam ensinando lições para ela, que aquilo que para ela era o máximo da onde ela conseguiria chegar, se ela confiasse tudo nas mãos do Deus que ela servia, Ele fazia ser apenas o começo de toda uma história de milagres que estava por vir sobre a vida delas. Queridos, nós temos sonhos, nós temos objetivos, e isso é muito bom, mas nesse congresso o Espírito Santo está te convidando a confiar tudo nas mãos do Deus que você serve, porque quando você confia tudo nas mãos desse Deus, é apenas o começo de tudo que Ele pode fazer sobre as nossas vidas. Mas o que eu quero pregar nessa noite é sobre o Deus que cumpre promessas, o Deus que promete e o Deus que cumpre. Quantos aqui acreditam que tem uma promessa de Deus sobre a sua vida? Levante a sua mão. Todos nós que estamos aqui temos uma promessa de Deus sobre a nossa vida. Existem pessoas aqui que têm promessas de um dia serem grandes pregadores na presença do Senhor, e isso é louvável. Tem pessoas aqui nessa noite que têm promessas de um dia serem grandes cantores na casa do Senhor, e isso é louvável.
Cada um aqui nessa noite, independente da sua idade, independente de onde você veio, tem uma promessa de Deus sobre a sua vida. Muito mesmo antes de você nascer aqui nesse mundo, Deus já sabia o que Ele iria fazer na sua vida, para o nome do Senhor ser glorificado. Mas o que eu quero pregar nessa noite, para a abertura desse congresso, é como funciona o trabalhar de Deus na minha e na sua vida, antes de viver as promessas de Deus. Deus faz promessas, mas Deus não cumpre promessas na vida de quem não está pronto para viver as promessas de Deus. Antes dele cumprir as suas promessas, primeiro Deus trabalha algumas coisas na nossa vida, muda o que precisa ser mudado, para que quando nós estivermos prontos, todas as promessas dele se cumpram, para o nome do Senhor ser glorificado. Então eu quero pregar nessa noite, debaixo da orientação do Espírito Santo, sobre como funciona o trabalhar de Deus na minha e na sua vida, para viver as promessas de Deus. O livro de 1 Samuel é um livro onde nós temos grandes relatos de promessas de Deus sendo cumpridas. Samuel começa a crescer na presença do Senhor, Samuel começa a ganhar intimidade com Deus, e agora, depois de adulto, a Bíblia vai dizer que Samuel se torna o primeiro homem da história de Israel a ocupar os 3 maiores cargos da nação. Samuel conversava com Deus, Deus conversava com Samuel, Samuel ouvia a voz do Senhor, temia a voz do Senhor, e tinha uma vida baseado na palavra do Senhor. Mas no capítulo 8 que nós acabamos de ler, Samuel tem uma missão de escolher o primeiro rei da nação de Israel, e o primeiro homem para ser o rei de Israel escolhido foi um homem chamado Saul. A Bíblia vai nos dizer que Saul era o homem mais belo de todos os homens de Israel, não havia nenhum homem mais belo do que ele. E no capítulo 10, versículo 1, Samuel unge a cabeça de Saul, e agora a Bíblia vai dizer que Saul recebe a unção de Deus sobre a sua vida. Saul recebe a promessa de Deus sobre a sua vida, de se tornar o primeiro rei da nação de Israel. Mas antes de se cumprir as promessas, Deus iria trabalhar algumas coisas na vida de Saul, para que depois cumprisse as suas promessas. E a primeira coisa que Deus vai trabalhar na vida de Saul é na sua vida pessoal. Saul era pastor de bois. Saul ganhava vida sustentando os bois de seu pai. Saul passava grande parte do seu dia no pasto, tomando conta do rebanho do seu pai. A Bíblia diz que certo dia Saul estava tomando conta do rebanho do seu pai, quando Israel, ainda sem possuir um rei, foi cercada por um grande exército de grandes inimigos chamados Amonitas, sob a liderança de um rei chamado Naás. E esse rei cerca a nação de Israel com seu exército, e a fama dele não era boa. A fama desse rei é que quando ele invadia uma nação, ele matava as crianças, escravizava as mulheres, escravizava os mais jovens e matava os mais velhos. Quando os homens de Israel veem que estão sendo cercados por um dos reis mais perversos da terra, eles se prostram na presença do rei Naás e dizem: ó rei, tem misericórdia de nós, não mate as nossas crianças, não escravize os nossos jovens, mas permita que toda Israel tribute anualmente ouro e prata na sua presença. Quando o rei Naás percebe que Israel estava com medo, ele endurece o seu coração e faz uma outra proposta, dizendo: não, todo homem da nação de Israel terá que arrancar o olho direito com a própria mão na minha frente, como sinal de submissão à minha presença. Quando os anciões de Israel escutam isso, eles propõem um outro acordo para o rei, dizendo: rei, nos dê 7 dias para orar. Nós vamos orar. Se Deus não nos responder em 7 dias, toda a nação de Israel fará o que o Senhor está mandando. Eles voltam para Israel, espalham a notícia, e a Bíblia diz que o temor e o espanto tomou conta da nação de Israel. Todos os homens, todas as mulheres agora choravam na presença do Senhor,
com medo dos seus inimigos. 7 dias se passaram, Deus não responde à nação de Israel, e os anciões, em sinal de humilhação a Deus, começam a jogar cinzas sobre a sua cabeça, clamando de todo o coração. Saul estava no pasto, tomando conta do rebanho do seu pai, quando ele está voltando, trazendo os bois do seu pai. A Bíblia vai dizer que ele vê a cena, os homens mais velhos de Israel jogando terra sobre a sua cabeça, sinal de humilhação. E ele questiona os mais jovens, dizendo: por que os anciões jogam terra sobre a sua cabeça? Por que se lamentam tanto dessa forma? E os mais jovens respondem dizendo: Saul, nós tínhamos 7 dias para Deus nos responder e nos livrar das mãos dos amonitas, mas Deus não nos respondeu, e agora toda a nação de Israel servirá a Naás. E a Bíblia vai dizer que quando Saul fica sabendo disso, ele é tomado por uma fúria tão grande, que no mesmo momento em que ele é tomado por essa fúria, o Espírito de Deus desce dos céus e se apodera do corpo de Saul. Quando Saul é cheio do Espírito de Deus, tomado pela presença de Deus, ele pega os próprios bois do seu pai e rasga os bois com as próprias mãos, pega um pedaço de boi e manda para cada tribo de Israel, dizendo: o homem que não se levantar para a guerra, assim se fará o seu rebanho na sua frente. E naquele dia, a nação que começou o dia chorando, a nação que começou o dia com medo, a nação que começou o dia temendo os seus inimigos, terminou o dia com 330.000 valentes caminhando em direção à sua vitória. Quando eles estão caminhando em direção aos exércitos de Naás, ele olha para os israelitas, bate em retirada com os seus soldados, e enquanto eles estão fugindo, ele olha para trás e diz: não façamos guerra contra Israel, porque verdadeiramente existe um Deus que peleja por esse povo. Queridos, basta um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus para mudar toda a história de um país, para mudar toda a história da sua cidade, para mudar toda a história da sua família. E nessa noite, se você crê, o Espírito Santo vai se apoderar de vidas aqui nessa noite, e histórias serão mudadas, cativeiros cairão por terra, porque esse é o poder de homens e mulheres cheios da presença de Deus. Só quem quer ser cheio dessa presença, levante a sua mão e adore a esse nome, porque Ele é digno de toda honra e digno de toda glória. Você será o responsável pela mudança na sua casa. Você será o responsável pela salvação da sua família. Você será o responsável pelos maiores milagres de Deus na sua cidade, porque esse é o poder do Espírito Santo sobre a igreja que adora em espírito e em verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Mas quando eu li esse texto, eu estranhei. E eu fui orar ao Senhor dizendo: Senhor, Saul era dependente dos bois. Saul era pastor de bois. Era dos bois que vinham o sustento de Saul. Mas a tua palavra está dizendo que quando ele recebe a sua presença, ele começa a matar aquilo que colocava comida na sua mesa. Quando ele recebe a sua presença, ele começa a destruir aquilo que sustentava a sua casa. E o que o Espírito Santo me falou, me confrontou e mexeu no fundo da minha alma. Antes de receber essa presença, Saul era apenas um pastor de bois. Mas depois que ele recebe essa presença,
ele não pode mais voltar para os hábitos antigos do passado. Porque uma vez que nós recebemos essa presença, nós caminhamos em direção às promessas de Deus para a nossa vida. É por isso que muitas promessas de Deus estão paradas sobre a sua vida. É porque muitas pessoas ainda estão insistindo em amizades do passado, em lugares do passado, em ambientes do passado. Mas o Espírito Santo está te dizendo pelo poder desta palavra: você não é mais o mesmo do passado. Você tem a presença do Espírito Santo sobre a sua vida, e nós caminhamos em direção às promessas de Deus. É tempo de se entregar 100% às nossas promessas. É tempo de mergulhar em coisas espirituais para as nossas vidas. É tempo de mergulhar na oração, no jejum. É tempo de viver milagres de Deus sobre a sua vida. É tempo de experimentar coisas de Deus para a sua casa. Aleluia. Quantos podem adorar esse nome que é digno de toda honra e de toda glória? Escute, Saul recebeu uma promessa, e a primeira coisa que Deus muda na vida de Saul são os hábitos do passado. A primeira coisa que Deus muda na vida de Saul é tirar Saul de ambientes que não favorecem as promessas de Deus para a sua vida. A primeira coisa que Deus muda na vida de quem tem promessa é tirá-los de ambientes que não ajudam as promessas de Deus a serem cumpridas. E o Espírito Santo está falando com muitos homens e mulheres aqui nessa noite. Mas a segunda coisa que Deus muda na vida de Saul é considerado uma das histórias mais tristes do livro de 1 Samuel. Eles estão voltando da guerra, após vencer o exército do rei Naás. E quando eles estão voltando para Israel, o povo está em festa, comemorando pelo novo rei da nação de Israel. E enquanto eles estão comemorando, eles proclamam Saul como rei de Israel, e as promessas de Deus começam a se cumprir sobre a sua vida. E enquanto eles estão comemorando, alguns homens vazios da presença de Deus, vão querer dar conselhos para Saul. Eles se aproximam de Saul e dizem: Saul, você lembra no passado, quando Samuel te ungiu para ser rei de Israel? Alguns homens duvidaram de você e disseram que você não era a pessoa certa para o cargo. Por que agora que você não é rei e tem todo o poder nas suas mãos, você não manda chamar todo mundo que duvidou de você e mata todo mundo agora na frente do povo, para provar que com Saul ninguém mexe? Só que eles se esqueceram que agora não era mais o pastor de bois que estava ali, mas era um homem cheio da presença de Deus na sua vida. E tome muito cuidado de quem você anda escutando conselhos. Não escute conselhos de pessoas vazias da presença de Deus. Não escute conselhos de quem não anda segundo essa palavra. Não escute conselhos de quem não teme essa palavra.
Não escute conselhos de quem não tem a presença do seu Deus sobre a sua vida. Saul, vamos matá-los. Agora você pode. E agora quem vai falar é o homem cheio da presença de Deus. Saul levanta a sua voz e brada bem alto para todos ouvirem: hoje ninguém morrerá, porque hoje é dia de adorar ao Deus que nós servimos. Porque quem é cheio da presença desse Deus não dá ouvidos para quem duvida das suas promessas, mas ele permanece em adoração ao Deus das suas promessas. Quem é cheio dessa presença não dá ouvidos para quem diz que você não vai ser, que você não vai chegar, mas permanece adorando ao Deus das suas promessas. Não dê ouvidos para quem duvida do seu chamado, para quem duvida dos planos de Deus para a sua vida. Não dê, porque o Deus que te chamou e te fez promessas, te sustentou até aqui, porque grandes coisas o Senhor fará sobre a sua vida. Saul se torna rei de Israel. As promessas começaram a se cumprir. Saul se torna íntimo de Deus. Saul se torna cheio da presença de Deus. Deus conversa com Saul. Saul conversa com Deus. E melhor, Deus amava Saul. Até o momento em que Saul começou a brincar com as coisas de Deus. O homem que começou o ministério cheio da presença de Deus, começou a brincar com aquilo que era santo, começou a brincar com aquilo que era de Deus. Israel é cercada pelos filisteus, e os soldados de Saul começaram a fugir de medo. Saul fica sozinho, mas a resposta de Deus vem imediatamente: Saul, espere 7 dias. E em 7 dias Samuel irá oferecer um sacrifício a Deus, e Deus nos dará a resposta. Os dias foram se passando, os inimigos se aproximando, o medo aumentando, e Saul pensou: quer saber? Eu mesmo vou fazer esse sacrifício. E enquanto Saul estava fazendo o sacrifício, Samuel vem chegando, e nós temos um dos diálogos mais tristes da Bíblia Sagrada. Porque Samuel olha na cara do rei e diz: Saul, o que foi que você fez, Saul? Porque ainda hoje o Senhor confirmaria para sempre o seu reinado sobre a terra. Mas porque desobedeceste a palavra do Senhor e a ordem dele, todo o teu reino será rasgado das suas mãos. E Deus já está encontrando um homem segundo o seu coração para reinar em seu lugar. O homem que começou o ministério cheio de promessas, o homem que começou o ministério cheio da presença de Deus, agora tem que ouvir o próprio Deus dizendo: está rejeitado na minha presença, porque brincou com as coisas de Deus. E se eu posso te dar um conselho de Deus para a sua vida nessa noite, é: não brinque com as coisas que Deus confiou na sua vida. Não brinque com aquilo que é santo. Não brinque com aquilo que é sagrado. Valorize o que Deus confiou nas suas mãos. Não brinque com as coisas de Deus. O homem que começou o ministério cheio de promessas, cheio da unção de Deus, cheio da presença de Deus, agora era um homem rejeitado por Deus, vazio da unção de Deus e vazio da presença de Deus, porque brincou com as coisas de Deus. E não se assuste se eu disser para nós aqui nessa noite, que o mesmo Deus que rejeitou quem brincou na sua presença, ainda é o mesmo Deus que rejeita quem brinca na sua presença.
Não brinque com as coisas de Deus, irmão. Não brinque com o talento que Deus te deu, irmão. Não brinque com as promessas de Deus para a sua vida, irmão. Valorize aquilo que Deus te deu. Rejeitado por Deus, mas ainda era rei de Israel. Rejeitado por Deus, mas ainda sentava na cadeira de honra de Israel. Quem olhava em volta dizia: eis aí o nosso rei, cheio da presença de Deus. Mas quem era íntimo sabia que esse aí já estava rejeitado por Deus. E agora nós chegamos no capítulo de número 16, que nós lemos aqui. O capítulo de número 16 também tem um dos diálogos mais tristes da Bíblia Sagrada, porque Samuel, cheio da presença de Deus, está intercedendo por Saul. Ele sabia que Saul tinha pecados, sabia que Saul tinha errado, mas ele dobrava o seu joelho e intercedia por seu irmão. Porque quem é cheio da presença de Deus, quando vê o seu irmão em pecado, quando vê o seu irmão caído, não ora para Deus matar, e nem faz fofoquinha no grupo do WhatsApp, mas ele dobra o seu joelho e diz: Senhor, tem misericórdia do meu irmão, traz de volta para a sua presença, eu ainda acredito nele, Senhor. E Samuel está intercedendo por Saul, e Deus brada na terra dizendo: Samuel, até quando terás dó de Saul, sabendo que eu já rejeitei na minha presença Samuel? Eu dei oportunidades para ele, eu dei chances para ele voltar, Samuel, mas ele preferiu as glórias desse mundo, ele preferiu as coisas desse mundo do que as promessas de Deus para a sua vida. Está rejeitado, Samuel. Brincou com aquilo que era santo, está rejeitado, Samuel. Mas, irmão, o nosso Deus é tão maravilhoso, que no mesmo versículo do capítulo 16, ele começa falando com quem brinca na sua presença. E ele diz: Samuel, Saul brincou na minha presença e está rejeitado. Mas agora Deus fala com quem permanece fiel na sua presença. Saul brincou, Samuel, e está rejeitado. Mas você, Samuel, você que permaneceu fiel na minha presença, enche o seu vaso de azeite, Samuel, e vem de volta para minha presença, porque eu vou te usar mais uma vez para escolher o rei da nação de Israel. Sabe o que Deus está dizendo? Samuel, quem brinca na minha presença está rejeitado, mas quem escolhe permanecer fiel na minha presença, eu ainda uso, mas o meu nome vai ser glorificado, e a minha obra não vai parar, porque ainda existem homens e mulheres que são fiéis à minha presença. E se você acredita em palavra do Espírito Santo, levante a sua mão. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Está chegando o tempo em que muitos serão rejeitados por Deus, porque brincaram com as coisas de Deus. Mas aqui existe uma geração de jovens, homens e mulheres, que permaneceram fiéis na presença do Senhor. Se prepare, porque grandes coisas o Senhor fará através da sua vida, para a honra e glória do nome do Senhor. Quem acredita nessa palavra, levante a sua mão e dê um brado de glória para esse nome. Samuel, enche o seu vaso e vai, porque através da sua vida eu vou escolher um novo rei de Israel. Mas olha a resposta de Samuel, irmão. Senhor, como irei eu? Se Saul ficar sabendo disso, Saul vai me matar.
Se o homem ficar sabendo que eu estou sendo usado por Deus, o homem não vai aceitar, e o homem vai tentar me matar. Mas a resposta de Deus é maravilhosa, porque Deus responde para Samuel dizendo: Samuel, é verdade. Se você chegar lá batendo no peito dizendo: eu sou profeta, eu sou o cara, eu tenho a mensagem de Deus, o homem vai tentar te matar. Mas quando você chegar lá, Samuel, e te perguntarem o que você veio fazer, você vai abaixar a sua cabeça e vai dizer: eu vim para adorar ao meu Senhor. Porque enquanto você bate no peito dizendo: eu faço, eu aconteço, o homem se levanta contra a sua vida. Mas enquanto você se preocupa apenas em me adorar, eu te livro de laços de morte, laços do diabo, laços do inferno. Enquanto você adora a minha presença, eu livro a sua vida, para que o meu nome seja glorificado através dela. Os seus olhos carnais não conseguem ver, mas no mundo espiritual, enquanto você está aqui adorando ao seu Deus, lá na sua casa, laços de morte estão sendo quebrados contra a sua família, enfermidades estão indo embora, laços do diabo estão caindo por terra, porque esse é o poder da adoração da igreja que adora em espírito e em verdade. Fala que você é adorador, Samuel. Samuel chega. Quando Samuel entra dentro da casa de Jessé, ele dá a notícia: hoje Deus escolheu um dos seus filhos para ser rei de Israel. E o pai, todo animado e todo feliz, chama os filhos mais bonitos na presença do profeta. E ele diz: Samuel, tem a rodo para você escolher, fica à vontade. E quando Samuel olha para o filho mais bonito, ele diz: eis aí o homem que Deus escolheu para ser o rei da nação de Israel. Samuel pega o vaso de azeite e vai ungir o primeiro garoto. Mas no meio do caminho ele escuta uma voz, que não é mais a voz do homem, mas a voz daquele que tudo conhece. E Deus brada na terra dizendo: Samuel, não faça isso, Samuel, porque o homem olha para a aparência, mas o Senhor dos senhores ainda olha o coração dos homens sobre a face da terra. Samuel, não faça isso, Samuel. E o primeiro é rejeitado, o segundo é rejeitado, todos são rejeitados. E Samuel pergunta para o pai: acabaram-se os seus filhos? E a resposta do pai é maravilhosa, porque ele responde dizendo: ainda falta o maior. Ainda falta o mais bonito, ainda falta o mais habilidoso. O pai olha para o profeta e diz: ainda falta o menor. Mas se eu fosse você, eu não perdia tempo com ele não, Samuel. Você veio aqui procurando um rei, e ele está lá fedendo ovelhas no pasto. Não tem talento nenhum, Samuel. Não tem aparência nenhuma, Samuel. Não tem capacidade nenhuma, Samuel. Não perca seu tempo com ele, Samuel. E a voz daquele que tudo conhece brada na boca do profeta: manda chamar um menor na minha presença. E lá vem o menorzinho desprezado por todos, para na porta da casa com vergonha de entrar.
Samuel pega o vaso e vai ungir um menino na porta da casa, e Deus brada na terra dizendo: não, chama ele para dentro da casa, porque é na frente de todos que duvidaram dele, de todos que desprezaram ele, que hoje eu levanto um novo rei da nação de Israel, para provar que quando eu quero, eu pego as coisas que não são, para confundir as que são. Eu pego quem não tem talento, quem não tem capacidade, para levantar sobre essa terra, para o meu nome ser glorificado. Hoje eu pego as coisas que não são, Samuel, para mostrar que quando eu escolho, eu não escolho por aparência, não escolho por condições financeiras, não escolho por beleza física, mas eu escolho por um coração quebrantado na minha presença, por um coração quebrantado na minha presença. Me comandar a Sébia. Unge ele, Samuel. E o homem desprezado por todos dentro da sua casa, quando o óleo é derramado sobre a cabeça dele, a Bíblia diz que imediatamente o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A Bíblia está dizendo que o Espírito do Senhor fez promessas para quem era pequeno, fez promessas para quem não tinha capacidade, fez promessas para quem não tinha talento, encheu da sua presença quem não era nada diante dos homens, porque esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que te escolheu. E hoje o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite para confirmar todas as promessas dele para a sua vida. O homem tem te desprezado, o homem tem julgado você e dizendo: Deus errou quando fez a promessa, ele não tem talento, ela não tem capacidade. Mas o Espírito Santo está invadindo corações aqui nessa noite para dizer: permaneça fiel, meu filho, permaneça fiel, minha filha. Eu não errei quando fiz as promessas, eu vou cumprir para o meu nome ser glorificado. Não abra mão das suas promessas, não abra mão do seu chamado, não abra mão daquilo que Deus confiou sobre a sua vida. Não abra mão, porque assim diz o Espírito Santo de Deus à igreja: grandes coisas os seus olhos verão se cumprindo na sua vida, para a honra e glória do Senhor. E só quem acredita nessa palavra, jogue a sua mão lá em cima e faz um barulho de adoração a Ele. Fica de pé comigo adorando esse Deus que nós servimos. Não cesse de adorar, a presença dEle está se manifestando em nosso meio, o Espírito Santo está caminhando em nosso meio, e homens sairão daqui nessa noite com as promessas renovadas sobre a sua vida, mulheres sairão daqui acreditando nas promessas de Deus para a sua vida. Esse é o poder do Espírito Santo de Deus. Aramanturibi comandar a Sébia. Quantos sentem a presença desse Espírito que paira em nosso meio? Quantos sentem a presença desse Deus em nosso meio? Adore a esse nome, adore a esse nome. Você só está aqui nessa noite porque Ele te guardou, porque Ele te livrou, porque Ele te chamou na sua presença.
Eu convido você a fechar os seus olhos aonde você estiver aqui nessa noite. Feche os seus olhos e curve a sua cabeça. O Espírito Santo fará grandes coisas em nosso meio nessa noite. O Espírito Santo fará grandes coisas em nosso meio nessa noite. A presença desse Deus está em nosso meio. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e sinta essa presença. Toma-me, rendido estou. Fale com Deus da sua promessa. Ao pé da cruz. Fale com Deus da sua promessa. Me encontrei. Espírito Santo de Deus, aonde houver um coração quebrantado aqui, Pai, aonde houver um coração quebrantado, invade ele com a sua presença.